Meus amigos, mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. A nossa convidada de hoje é a médica dermatologista doutora Leiliane do Nascimento Neyami, formada há 11 anos pela Universidade Barão de Mauá. Participou também, através do Hospital Escola da Santa Casa de Ribeirão Preto, especialista em dermatologia estética avançada pela FAPES de São Paulo. Médica responsável pela conceituada e muito procurada Clínica La Pelle, isto há 10 anos atuando aqui em Orlândia. Uma pergunta objetiva, até porque a doutora Leiliane também é médica que atende pela Unimed. A pergunta e curiosidade, por que a senhora, dentro de todos os segmentos da medicina, optou pela dermatologista? Seja bem-vinda. Obrigada, Tarcísio, é um prazer estar aqui. A dermatologia, eu sempre quis ser médica, né? Desde da infância eu tinha essa vontade de ser médica. E uma das coisas que me chamava muita atenção eram lesões de pele. Isso eram coisas que sempre, desde pequena, me chamavam muita atenção. Eu lembro de eu estar no colégio e quando eu via adolescente cheio de espinha, ou então eu via paciente com lesões, eu ficava assim curiosa para saber o que era aquela lesão, por que o paciente tinha aquela lesão. Então, na rua, era uma coisa que era muito, me chamava atenção. E sempre gostei de pele. Eu, graças a Deus, fui uma adolescente abençoada, porque eu não tive acne, né? Então, eu nunca tive problema de pele, sempre cuidei. Que a acne é sempre um tipo de interferência que é típica da época da puberdade, adolescência, da adolescência, né? E então era uma coisa que sempre me chamava atenção. Eu lia revistas, Capricho, aí lia as coisas de dermatologista. Então, quando eu decidi fazer medicina, eu já entrei sabendo que eu queria dermato, né? Eu fui presidente da Liga de Dermatologia durante a faculdade. E isso é uma coisa que, para mim, ver lesões de pele é uma coisa que eu tenho muita facilidade. Então, eu acho que eu acho que vai fluindo, né, assim, as escolhas, né? A gente sabe que a formação acadêmica do médico tem um ciclo bastante longo. São 6 anos de faculdade. São 6 E anos. depois parte-se para ser especialista, a especialidade. Aí são mais 3 anos, Esse né? ciclo, então, praticamente seu, tomou quase 10 anos de preparação, quase de 9 a 10 anos. Um pouquinho mais por causa que eu venho de uma época que era muito difícil, né? As faculdades, porque eram muito longes, eram poucas. Então, eu prestava no Rio, prestava no Goiás, então viajava muito. E o preparatório era mais exigente também. Então, na verdade, dá um total de quase 12 anos de junta de cursinho, né, faculdade, mais residência. Agora, é interessante, Leiliane, que a gente observa, né, que tanto essa sua especialidade de dermatologia, como também a parte de cirurgia estética, plástica, são fenômenos mais recentes. O que mostra que as pessoas passaram a ter uma preocupação com a própria beleza também, né? No sentido geral, não é isso? O brasileiro é uma da população mais vaidosa, né? Assim, quando a gente viaja para fora, a gente se destaca muito, porque tem cuidado com a pele, né? É vaidoso, né? Um público mais vaidoso, um público que é cheiroso, mais arrumado, tem esse cuidado da vaidade. Então, hoje, o Brasil, ele lidera muito essa questão do cuidado com a pele, né, da vaidade. Então, a dermato e a plástica cresceu muito. Então, hoje a gente conseguiu avançar, depois da pandemia principalmente, nós tivemos aí um salto em tecnologia, tanto na parte dermatológica como na plástica. Aparelhos que se usam dentro da cirurgia, aparelhos dentro do consultório dermatológico também. Então, a medicina tem avançado muito em relação a isso, né? Nesse seu segmento de dermatologia, qual é o país considerado referência no mundo inteiro? Olha, a gente fica entre França, né? Referência, sim, em dermocosmético, de lançamento de produto, a gente tem muita França, né? Por conta da marca São da as La grandes Roche. marcas da La Roche. Que são as grandes marcas, né? Vichy, L'Oréal... e os Estados Unidos também, né, junto. Aqui no Brasil a gente lidera muito em questão do paciente realizar procedimentos estéticos. É mais do que na Europa,
né? O paciente adere mais, né, hoje em dia. Então, o europeu pensa mais em se prevenir usando a boa dermatologista, o brasileiro leva isso meio embolado e junto. Como é que seria? O brasileiro, ele tem mais vaidade, né, do que o europeu, né? Agora, para que as pessoas entendam, dentro do seu segmento, as principais formas da sua atuação como médica dermatologista. Sim, isso daí é bem importante, essa pergunta que você fez, porque assim, eu vejo que as pessoas, elas às vezes não entendem muito bem, né? Então, assim, a dermatologia é uma especialidade médica, muito antiga já, e a gente tem hoje catalogado mais de 3.000 doenças, então é muita doença, né? E são doenças assim, que são muito antigas, são doenças que você pega quadros antigos, pintados, e que às vezes tem até lesões de pele em relação que já tinham antigamente. Então, conforme a medicina foi evoluindo, a dermato foi crescendo. Então, hoje, a dermatologia, ela trata de todas as doenças referentes à pele. E quando a gente fala pele inclui cabelo e pele inclui unha também. Isso significa dizer que quem tem queda de cabelo tem que ir também ao dermatologista. Né? Então, quando a gente fala pele, os pacientes acham que é só a pele e esquecem que a unha está dentro da pele e o cabelo está dentro da pele também. Então, o médico dermatologista, ele é o médico especialista em todos os tipos de doenças, tanto relacionados ao cabelo, à unha e à pele, né? Então, qualquer problema nisso, tem que procurar o dermatologista. Inclusive, lesões até genitais também, né? Que às vezes eu recebo muito. Que são coisas ocultas, né? Que a pessoa não imagina que tenha. Então, tem lesões que podem ter vulvar ou lesões penianas, então também entram dentro da dermatologia. Então, esse é um segmento raro de se acontecer, mas estatisticamente ele existe. Ele existe, na verdade. Existe. E aí, dentro da dermato, a gente tem diversas doenças, né? Nós temos as doenças que são de origens por micro-organismos, que podem ser bactérias, fungos, vírus, e temos as doenças inflamatórias. E além das doenças inflamatórias, a gente ainda tem a parte do câncer, né? E câncer, quando a gente fala na dermato, hoje em dia, um dos fenômenos mais comuns dentro da dermatologia. Dentro da estatística, né? O câncer de pele aí é um dos que lideram. Então, é muito importante o paciente entender isso, né? Nós chegamos num tema que preocupa todo mundo. Os índices de câncer de pele são realmente impressionantes. Sim. Pouca gente sabe, né? As pessoas muitas vezes têm uma mancha que não suspeita. Então, evidentemente, a gente pode considerar que o grande vilão da pele é principalmente a questão do câncer, doutor. A questão do câncer, quando a gente fala dentro da dermato, o quadro mais grave é o câncer de pele, né? Por causa do melanoma, né? Então, quais são os tipos de câncer de pele que existem e o nível de gravidade de cada um? Então, hoje em dia, a gente divide em 2 tipos, que são os câncer não melanoma e os melanomas. Quando a gente fala do não melanoma, ele é um câncer mais, ele é maligno, só que ele é um câncer mais curável. Quando a gente fala de um melanoma, a gente corre o risco de ter metástase. Às vezes o paciente precisa ser exposto a uma quimioterapia, uma radioterapia, uma imunoterapia. Então é importante pegar essas lesões no começo, né, para a gente conseguir prevenir. E durante a consulta médica, a gente faz o uso, né, de um recurso, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Sim, perfeito. Vamos aproveitar e vamos trazer aqui, porque evidentemente esse tema é de suma importância, né, para que as pessoas possam até, de uma certa forma, fazer uma detecção precoce. Natural, o dermatologista é que faz o diagnóstico, mas é importante para essa explicação até didática, pedagógica, que a doutora vai fazer. Pode explicar, doutora, fica à vontade. Então, a senhora está com 2 instrumentos aí. Eu estou com 2 instrumentos. Então, esses 2 instrumentos são o meu meio de trabalho, né? Eu falo muito para pacientes, esse paciente está fazendo algum procedimento, fala, essa pinta. Eu falo, calma, nós vamos para o consultório,
E aí nós vamos sentar para eu examinar, porque são meus olhos. De maneira objetiva, né? podemos dizer que esses dois instrumentos são o esteto, né, do Isso, médico, exatamente. e o famoso aferidor de pressão. Isso, exatamente, adorei. Então aqui nós temos uma lupa, né, com uma luz bem forte. Então aqui a gente consegue ter um aumento muito grande da lesão quando a gente examina. Então você consegue... Ela fica mais detalhada. Ela fica mais detalhada. E esse daqui, essa lupa, nós usamos para todos os tipos de lesão, tanto de couro cabeludo, como lesão de unha, lesão de face, de pele, qualquer uma. Então, primeiro eu faço a avaliação com a lupa, que ela me aumenta. Depois que eu faço a avaliação com a lupa, eu uso, né, o dermatoscópio. Para que serve esse daí? Esse daqui, ele é um microscópio de pele. Então, é bem interessante. Esse daqui, eu já consigo ver estruturas que estão dentro da pele. Consigo ver vasos, consigo ver lesões, consigo ver manchas que estão ali dentro, que aí elas vão... com esses instrumentos, eu consigo examinar e olhar a lesão e poder falar para o paciente, olha, você precisa de uma biópsia. Ou então essa lesão é totalmente benigna. Então, porque dentro da dermato a gente tem como se fossem mapinhas, né? Perfeito. E às vezes a gente olha com a lupa, tá mais ou menos. Quando coloca o dermatoscópio, você consegue ver lá dentro da pele e você fala, né, não tá legal. Então, falando português claro, esse grandão branco, ele faz a geral. Isso, e o menorzinho, ele faz o detalhamento. Ele é o que lidera, que é o dermatoscópio, que são instrumentos que eu falo que todo dermatologista tem que ter. Toda vez que você vê uma mancha suspeita, natural que já pela sua experiência de mais de 10 anos, você hoje já tem o histórico na tua cabeça, você já consegue fazer isso. Sim. Mas você vai atrás de fazer a biópsia em que situação? Quando que a biópsia seria necessária? A biópsia, principalmente quando o paciente chega com uma mudança súbita, né? O paciente relata, essa mancha, essa lesão eu não tinha, surgiu há um mês. Ou então eu tinha e em um mês essa lesão cresceu, essa lesão está sangrando. É muito comum as pessoas terem lesões com casquinha. E aí ela arranca a casca, aí a casca nasce de novo. Aí ela arranca e a casca nasce de novo, eu falo, gente, tá errado. Alguma coisa tem. Não é para ter um negócio que, né, arranca a casca e a casca volta. Um machucado tem que esperar. Você não pode ter um machucado eterno na pele. Todo machucado que fica por mais de 3 meses, a gente tem que investigar câncer de pele. Então o recado que a gente pode dar, né, de maneira específica aí para as pessoas, vendo algum tipo de mancha, você tem que ficar ligado, né, ou ligada. Você tem que, de uma certa forma, procurar sim uma dermatologista para que isso seja feito. Você falou em melanoma, eu já ouvi falar de carcinoma. Qual é a diferença de um com o outro? Quando a gente fala em câncer de pele, a gente divide os não melanomas, são os carcinomas. Então, o carcinoma seria um câncer mais brando ou não chega a ser um câncer? Não, ele chega a ser um câncer. Só que o paciente relata, eu tive aquele bonzinho, que são os carcinomas. Os carcinomas são muito mais frequentes, graças a Deus, que o melanoma. E quando a gente fala dos carcinomas, eles são muito mais fáceis de tratar, porque geralmente, se ele estiver bem pequenininho, a cirurgia é totalmente 100% curativa. Agora, quando a gente fala em melanoma, já é mais complicado. Eu confidencio a senhora que eu levei um susto. Eu tive um carcinoma que se imaginou. Felizmente, o médico que fez uma consulta numa outra região do corpo, ele percebeu, recomendou, fiz e tinha o carcinoma, só que, felizmente, ele não tinha um efeito maior. Mas esse tipo de alerta que eu vivenciei serve também para as pessoas para ficarem alertas sobre isso. Antes de continuar com esse bate-papo interessante com a doutora Leiliane, deixa eu lembrar, você está vendo aí o QR Code nesse cantinho, você encosta o seu celular e faz a integração com a gente. Você faz a inscrição e, naturalmente, você vai receber todos os avisos e participar intensamente dentro do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Voltando a esse tema, sobre essas questões de tumores, eu gostaria que a senhora continuasse falando alguma coisa sobre esses dois assuntos que nós estamos abordando. Uma das outras coisas muito importantes que a gente tem que falar para a população é o carcinoma, que é um câncer, né, maligno, mas ele é curativo e o nível de invasão dele
se diagnosticado precocemente, é muito raro, né? É um tipo de câncer que tem muito aqui na nossa região. Por quê? Porque os pacientes cortam antigamente, né? Cortador de cana, agricultor, carteiro. Então, são pacientes que têm uma predisposição maior por conta do trabalho. Então, esses pacientes, a gente tem geralmente mais velhos, eles vão ter alguma das lesões pelo excesso do sol. Agora, quando a gente fala do melanoma, aí ele é um pouco diferente. O melanoma, ele são sol que você toma na infância. Então, aquele sol que você queima, o que a criança corre, que a criança fica muito um pimentão, poucas vezes ele já pode aumentar o índice de ter melanoma. E aí o melanoma já entra muito com parte genética, então já ele é o paciente que tem muitos nevos, que são muitas pintas no corpo, então aquelas pessoas que são muito pintadas. Podemos dizer que a pessoa de pele clara, o europeu, ele Sim. tem mais possibilidade de ter esse tipo de problema com a pele do que uma pessoa mais morena, vamos assim dizer? Hoje em dia, a gente não consegue mais muito separar isso, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito miscigenado, né? Então, pela própria miscigenação das raças. A gente não consegue ter. E assim, paciente negro também pode ter melanoma. E em pacientes negros, é muito comum ele ter melanoma ungueal, né? Então, existe também, isso é um outro assunto que eu ia falar, que isso é muito importante também, que toda lesão de unha tem que procurar um médico dermatologista. Então é importante. Isso é muito importante. Unha pode levar a câncer naquele lugar. E eu já tive casos aqui em Orlândia. Tem um paciente de Orlândia, eu trabalhei no mini hospital como dermatologista durante uns 8 anos. E num desses anos, eu peguei um paciente que ele tinha um melanoma na unha. Melanoma? Um melanoma. Mas por que acontece isso na unha, doutora? Tem genética, né? Geralmente, muitas vezes. O fato da pessoa fuçar, vamos assim dizer, na unha, não ter o cuidado, não tem nada a ver. Porque aí seria mais foco de infecção, né? Mais fungo. Mas o melanoma melanótico ou o melanoma ungueal, ele é raro, mas não raríssimo, né? Igual eu já peguei aqui em Orlândia. E aí esse paciente, ele estava com a unha toda deformada e aí ele teimou comigo que era micose. Eu falei, não, né? Nós vamos ter que fazer uma biópsia. E na biópsia veio melanoma. E aí teve que amputar o dedo, né? Foi amputado o dedo e aí curou. Mas assim, isso é importante passar, porque às vezes tem paciente que está tratando na podóloga, né? Não que ele não precise ir na podóloga, precisa para limpar a unha, para tratamento de fungo, me ajuda muito. Mas ele precisa primeiro fechar um diagnóstico. Se aquilo é só uma micose, se aquilo é uma lesão inflamatória. Porque hoje em dia os índices das coisas estão aumentando muito, né? Muito por conta disso que eu te falei, da miscigenação de tudo, porque a gente não tem mais raças puras, então a gente dentro da medicina não consegue mais fazer caucasiano, negros, porque é tudo muito misturado, né? Então isso mistura muito genética, o sol é muito diferente hoje em dia, né? Alimentação. Leilane, aproveitando o gancho, é importante que você fale dessa campanha que será realizada no mês de dezembro. Sim, essa campanha é justamente para conscientizar a população disso, né? Como você falou, que na sua época, raramente você viu uma propaganda de câncer de pele. Veio de uma geração que era a globeleza, que era a mulata, era bonito. Então, antigamente, há 20, 30 anos atrás, as pessoas queriam ser jambo, bronzeada, então tinha esse culto ao sol. Hoje em dia, o fato das campanhas tem ajudado bem na internet. Outra coisa é o acesso a protetor solar, que antigamente a cosmética era muito ruim. A cosmética do protetor solar era uma pasta branca, era muito difícil o acesso, porque era muito caro, a gente não tinha o hábito. Então, hoje, as crianças, eu já fui em várias escolas falar sobre a orientação do uso do filtro, que eu costumo dizer, a gente escova os dentes para os dentes não ficarem podres, né, não estragar. E a gente esquece de cuidar da nossa pele, que é um órgão.
Então precisa ser Mas eu não vou tratado. tomar sol, vou ficar dentro do carro. Precisa passar protetor? Precisa passar Mesmo protetor. que tenha aquele tipo de esquema... Eu costumo falar assim, né? A dona de casa, mas eu não saio de casa. Eu falei, mas você não lava quintal? É verdade. Você não vai, às vezes, cozinhar e às vezes o sol vem? É fato. Né? Ou então desce do carro, vai num lugar, aí toma o sol. Aí daqui a pouco desce, vai no outro, toma sol. Então, na verdade, sol a gente toma o tempo inteiro, né? Então, assim, o uso do filtro é mais que obrigatório. Quando acorda, escovou os dentes e no horário do almoço escovou os dentes. É lógico que precisaria reaplicar mais, mas eu costumo muito falar para meus pacientes, se vocês conseguirem pelo menos 2 vezes, a pele já vai ficar muito melhor, né? Então, isso é um benefício muito grande. Agora, por mais incrível que possa parecer, o sol também é importante, a tal da vitamina D, Sim. né? Qual seria o horário bom para as pessoas tomarem sol? E depende também da umidade relativa do ar, né, doutor? Sim. O sol, antigamente a gente falava que era antes das 9 e depois das 14, né? Mas hoje em dia, com essa mudança, a gente não está encontrando muito aí um horário ideal. É claro que pela manhã é melhor, né? E no final da tarde. Então, só que o sol para a vitamina D é um sol que precisa, é aquele período de 11h30, meio-dia. Então, para nós dermatologistas, é bem complicado, né? Então, melhor tomar uma vitamina do que evitar. É bem conflitante. Reforça uma vitamina ao invés de tomar o sol e correr o risco de pegar. E assim, tentar mais cedo, no final da tarde, né? Muito bem. Mais uma vez eu quero lembrar, aí na sua tela o QR Code, você pode fazer um contato conosco, interar com o nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Interessante que nós temos hoje uma nova realidade. Nos tempos passados, a mulher tinha uma preocupação estética muito maior que os homens. Mas eu tenho certeza de que hoje os homens, então, também estão se preocupando, frequentando o dermatologista, sim, a parte de cirurgia plástica também. Isso é um fato? É um fato. A mulher ainda lidera, né? Então, eu lá na clínica, 70% são mulheres. 30% de homens já, doutor? 30% de homens, mas cresceu bastante. E hoje em dia eu recebo muito homens que a esposa leva. Porque a esposa começa a se cuidar e aí o marido vai ficando para trás, aí ele vê que ela não está ficando esquisita, que os procedimentos estão dando certo. Aí ele fala, opa, também vou. Então eu recebo muito casais, recebo hoje em dia muitos homens que vão, porque meu marido, eu faço muita coisa no meu marido, então o pessoal acaba olhando para o meu marido e vê que ele está bem. Então fala, eu vou também, né? Então o doutor Rodrigo é sua cobaia predileta. Doutor Rodrigo E o homem, eu falo que assim, mudou, né? Evoluiu. O homem, ele não tinha, nessa questão da estética, ele não tinha uma voz ativa, né? Eu falo, o homem usava chapéu para cobrir a calvície, né? Usava barba, às vezes para disfarçar. E hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando, a qualidade de vida está mudando. Então a gente vê que os tratamentos estéticos melhoram muito, né? A gente sabe, natural, que a sua preferência é pela pele, mas evidentemente também nós falamos que a questão do cabelo é também de procedimento de dermatologista. Sim, sim. Esses procedimentos de calvície, né, de pelo menos amenizar, evoluíram bastante, né, doutora? Evoluíram bastante. A gente ainda tem medicamentos que são consagrados e a gente usa, né, sempre, porque eu falo que é bom, vai estar sempre no mercado, mas a gente teve muita evolução em tratamentos. Então, hoje lá na clínica, eu tenho tratamentos tópicos, eu tenho tratamentos injetáveis, que a gente faz direto no couro cabeludo, realizamos também biópsia, né, que é retirar um pedacinho do couro cabeludo bem pequenininho para poder mandar para análise, por causa que nem toda queda de cabelo pode ser calvície, principalmente mulher também tem calvície. Então, hoje em dia, os tratamentos avançaram bastante em relação à queda capilar. Sobre esse gancho aí, eu estou errado de imaginar que a presença da Covid afetou muito essa questão do cabelo das mulheres ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Eu tive pacientes de chegar com uma sacolinha de tufos, né? E então, a Covid teve uma relação muito séria com a queda capilar. Então, foi um dos anos que eu mais tratei cabelo. E tivemos também, durante a Covid, desenvolvimento de alopécias
que são de origem autoimune. Então, eu vi que aumentou muito quadro de alopécia, não só por um quadro infeccioso, quadros mais crônicos mesmo, que o paciente não tinha e começou a desenvolver essa relação imune, né? E especificamente no caso dos homens, quais são os procedimentos que os homens mais procuram? Os homens procuram muito tratamento de botox, né? Que isso é uma coisa que suaviza muito o ar de bravo. Muita tecnologia, aparelho, que a gente consegue dar, entregar um resultado bom e o homem pode sair da clínica e ir para o trabalho e não precisa ficar afastado. Então, hoje em dia, a gente consegue diversificar bem, né? O paciente hoje vai na clínica, ele sai, ele vai trabalhar, ele é advogado, ele é médico, ele é empresário, então a gente consegue, não tem como antigamente que o paciente tinha que ficar afastado dos tratamentos, né, do trabalho por conta de tratamento. É muito importante que a gente aproveite essa oportunidade com a sua presença aqui, para que nós peçamos uma explicação, que podemos pedir essa explicação no seguinte sentido: quais são os procedimentos e os resultados que os procedimentos que são os mais utilizados atualmente provocam na saúde da própria pessoa em termos de pele, principalmente do rosto e também de outras partes. Sim, lá na clínica a gente dispõe de uma gama muito grande de tratamento, né? E eu costumo falar muito para o meu paciente que o rosto é igual uma casa. Então, quando a gente vai avaliar a face, é uma construção. Eu raramente vou conseguir fazer um rosto com 2 procedimentos. Geralmente o paciente ele vai na clínica assim várias vezes, porque isso depende muito de paciente para paciente, né? Porque tem paciente que tem muita flacidez, tem paciente que tem muitas rugas, tem paciente que tem uma genética muito ruim. Eu tenho pacientes com menos de 30 anos com muita bolsa em pálpebra, né? Nessa região aqui dos olhos. E tem paciente de 40 anos que não tem. Então, dentro disso, a gente vai ter uma avaliação muito individual. É claro que o que lidera muito, que eu faço muito, é Botox, né? Que é a toxina botulínica, que a gente faz esse tratamento da flacidez dessa região. É isso que eu te pedi, mostrando no seu rosto onde que os efeitos são melhores, para que as pessoas entendam. Para as pessoas entenderem um pouco, quando a gente vai falar de rejuvenescimento facial, a gente vai fazer uma avaliação do que o paciente está mais incomodado, do que o paciente sente que ele piorou. Quando a gente fala dessa região, a gente fala muito de Botox. E diferente do que o pessoal acha, Botox eu vou ficar totalmente congelado. É muito jeito de fazer, né? Eu falo, muda muito. Eu vou fazer um preenchimento no lábio, eu vou fazer um preenchimento de bigode chinês, ou então eu vou fazer um bioestimulador de colágeno. São produtos injetáveis. Às vezes você pode dar o mesmo produto para profissionais diferentes, como fazer um bolo, mesmo ingrediente. Cada um vai fazer de um jeito, né? Então os pacientes às vezes têm um pouco de medo do que vê, só que é tudo muito individualizado. Então hoje em dia eu faço preenchimento labial e o paciente vai trabalhar, né? No outro dia ele volta à atividade, dá um resultado de restaurar essa região, porque principalmente mulheres, o lábio, ele começa a entrar. Então o lábio, quando a gente é mais jovem, ele é para fora. Quando vai envelhecendo, a musculatura ela vai entrando. Então vai piorando o código de barra, o paciente vai tendo marionete, vai ficando com aquele ar triste, ou então as rugas muito marcadas. Então, hoje em dia, para um resultado muito imediato, eu faço muito a toxina, como eu falei, que é o Botox, e a parte dos preenchimentos. Aí depois, junto, tem os aparelhos, né, e as outras tecnologias. É claro que a gente sabe também que a gente vê fotos de mulheres que praticamente ficam deformadas. Sim. Por excesso de Botox, por muitas vezes procurar um profissional que não está habilitado, é isso, Leiliane? Porque assim, o que acontece? Eu costumo falar muito, né, a parte da dermatologia estética, né, voltado agora para a parte estética, é um rejuvenescimento do rosto. E quando a gente fala de rejuvenescimento do rosto, é muito importante o profissional ele olhar para o paciente e tentar encontrar a beleza que o paciente tinha dele. Eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Eu tenho que restaurar a beleza que ele tinha e não transformar ele em outra pessoa.
Então, para eu poder restaurar essa beleza que ele tinha, a gente precisa avaliar isso muito bem. E com isso, saber trabalhar os pontos. Então, eu falo muito assim, é muito olhar. Eu, às vezes, o paciente senta na minha frente, eu começo a olhar para ele, de repente, eu falo que o rosto fala. Né? Às vezes eu faço um preenchimento de bigode chinês, de repente a boca grita, me preenche, né? E aí você preenche, a boca harmoniza com o rosto do paciente. E aí o paciente, às vezes, que estava com medo, ele olha e fala, nossa, ficou super natural. Por quê? Porque ele precisava. Diferente de um paciente que às vezes ele não precisa. E aí é feito um preenchimento de uma forma exagerada, né? E às vezes com produto mal feito, ruim, o profissional que não tem experiência, né? Então eu falo, injetar, né? Porque essa parte da estética a gente injeta um produto no rosto do paciente. Então é algo muito sério e eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes vão imediato, né? Ai, promoção, propaganda profissional não médico, acha que é só na pele, sendo que aqui debaixo da pele nós temos artéria, nervo, vaso. Então não é tão simples assim. Então todo esse trajeto ruim do paciente é o que causa o que a gente vê, os bicos de pato, as bochechas extremamente elevadas, e aquela pessoa que você olha, recentemente estava assistindo na televisão, eu vi uma pessoa na televisão que eu olhei e falei, ai, que dó, porque a pessoa era tão bonita e ela caiu na mão de uma pessoa que plastificou, né? Então, assim, tem que ter um pouco do natural. Né? Agora, dentro dessa linha, eu tenho levado susto nas redes sociais. Inventaram uma tal de harmonização facial. O que é esse bicho, doutor? Eu andei espantado. Sim, não sei só eu, mas muita gente. É igual eu, o que aconteceu. Na verdade, harmonização é como o nome mesmo fala, harmonizar o rosto, né? É tudo que o dermatologista já fazia. Que é botox, é preenchimento, é um aparelho, é um peeling. Então já era isso. Profissionais não médicos invadiram o mercado e eles lançaram mão de um dos produtos e começaram a injetar no rosto das pessoas 20 seringas de preenchedor, 15. Virou uma competição. Posta na rede. Harmonização. E 20 seringas. Né? E isso não é saudável, né? Você colocar 20 seringas no rosto. E uma harmonização mal feita, ela é reversível? Ela é reversível, mas dependendo, não totalmente, né? Porque você está injetando um produto no rosto do paciente. Então, existe formas de você colocar o produto. Eu posso colocar o produto debaixo da pele, eu posso colocar o produto debaixo da pele batendo no osso, eu posso colocar o produto entre a gordura, eu posso colocar o produto entre o músculo. Então, se eu preencher muito aqui superficial, o paciente, quando acordar de manhã, ele vai estar com o olho inchado todo dia, parece que ele chorou. Ou então o olho encurta e a bochecha aumenta. Então, isso a gente avalia muito, né? Aonde que vai colocar? Existe paciente que às vezes eu falo, olha, esse preenchimento para você não vai ficar legal, porque eu posso até tirar essa ruga, mas você vai ficar plastificado. Então, precisa avaliar muito. Então, essa desarmonização, que as pessoas estão queixudas, bochechudas, né? E aquele bico. Essa nova era, né? Que tá todo mundo igual. Agora, um mecanismo, uma técnica que é usada de laser, né? A questão de peeling, isso eu acho importante porque ela preferencia essa área nossa aqui, da parte de baixo. Sim. Explique quais são os procedimentos que hoje são utilizados na sua clínica. Olha, lá na clínica nós temos várias tecnologias, né? Uma delas é o laser fracionado, que eu gosto bastante. A gente tem o CO2, tem a luz pulsada, tem o Lavian. Então, cada um desses lasers vão buscar um tipo de tratamento. Então, seja flacidez, seja manchas, seja rugas. A gente consegue fazer mancha dos braços, mãos, flacidez de pescoço, ruguinha da área dos olhos. E aí, quando a gente fala dessas tecnologias, a gente não está lançando mão de nenhum produto e nem agulha. Aí é só aparelho mesmo. Né, que vai ali na pele para estimular colágeno. Estimular o colágeno. Uns vão estimular colágeno e outros, é tão inteligente essa parte tecnológica,
porque nós temos a ponteira do laser e a gente tem filtros. E de acordo com os filtros, ele vai buscar ou a mancha, ou o vaso, ou a ruga. Então é bem inteligente. Essa é uma técnica que as mulheres, os homens têm utilizado bastante. Sim, têm utilizado bastante. Então a gente consegue mesclar isso, né? E com isso a gente consegue entregar um resultado natural para o paciente. Como eu falei anteriormente, a casinha. O rosto é uma casa. Então eu vou precisar de um laser, de um peeling, de um botox. Não adianta eu querer resolver o problema do paciente com um único remédio, um exemplo, ou com um único procedimento. Porque às vezes ele não tem a necessidade só daquilo. Então a gente precisa fazer o diagnóstico. Como que está as paredes desse rosto? Como que está a parte óssea? Como está a pele? Às vezes ele está com um excesso de pele porque ele não tem osso. Ele perdeu o osso. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Doutora, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso cenário. Tá bonito. Cor de cenoura. Nos meus tempos era um bronzeador. Você é bronzeador, doutor? Não. A senhora falou mal de bronzeador até agora? O que é isso? Bronzeador não, gente. A gente já abominou bronzeador. Mesmo porque, Tarcísio, a gente sabe que mesmo usando filtro, não é 100%. Então, um pouco bronzeia, né? Ainda mais o sol de hoje em dia, né? Eu trouxe aqui de sugestão, né, de dica, da La Roche, que é uma linha sem conflito de interesse, mas só porque é uma linha muito conceituada, então a gente sabe que vai entregar uma qualidade boa para o paciente. Esse daqui é um filtro fator 50+, esse seria uma dica para vocês que estão nos assistindo. Esse daqui é o UV Imune, então é um produto que consegue pegar todos os tipos. Ele tem um filtro solar mais recente que consegue pegar os raios ultravioleta mais longos, que ao longo do dia a gente tem os raios estão mais longos, mais curtos, por isso que muda o horário. Então esse ficou um produto bem interessante. E ele lançou essa versão todos os tipos de pele e aquela outra versão que tem a tardinha verde, que é para paciente que tem pele oleosa. Então isso é uma das coisas que você tinha me perguntado sobre o porquê as pessoas não usavam protetor. Por causa que tinha uma cosmética muito ruim. Sim, na verdade que não existia isso então, que tem hoje, a tecnologia que tem hoje. Esse é um produto que é fluido, tem cheirinho gostoso, então não é aquele cheiro de praia, melecado, né? Então, assim, é uma dica para vocês. E esse outro aqui, esse de cor azul? Esse outro é um sabonete que ajuda muitos pacientes com quadro de acne, poro dilatado, pele oleosa. Esse seria uma espécie de... É um sabonete que se faz no momento que está tomando. Que é uma dica muito boa aí para os pacientes. Tá bom. Ok, então, doutora, deixa eu só organizar aqui o nosso cenário. Imaginei que fosse um bronzeador, mas na verdade é um protetor, viu? Protetor. Doutora Leiliane, foi um prazer muito grande em recebê-la. Você sabe da consideração, da amizade que nós temos. Sim. E com certeza será sempre bem-vinda aqui conosco. Obrigada. E fique à vontade, né? Você está aí com a sua câmera para mandar uma mensagem no encerramento da sua participação dentro do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Obrigada, Tarcísio. Queria agradecer por estar aqui. É muito importante a gente divulgar, né? Muitas pessoas acham que a parte da dermatologia, como eu falei, era só pele e esquecem das patologias do cabelo e das unhas. Esquece do perigo do sol, que a gente está falando não é nem do sol que envelhece, que mancha, mas sim do sol que causa câncer e que infelizmente mata, né? E lembrando também da parte estética, que o nosso rosto é único. Então é muito importante a gente entender que realizar um procedimento não é tão simples assim, ele pode ter complicações. Então, sempre está procurando um médico, que com o médico, eu falo, a gente vai entregar segurança, né? Isso é uma das coisas que eu mais prezo no consultório, entregar segurança para o meu paciente, né? E segurança é igual a saúde. Com certeza. Obrigada. Meus amigos, estamos encerrando mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Hoje, um jeito diferente. Nós unimos beleza com também prestação de serviço, utilidade pública, porque a proteção à sua pele é de extrema importância para que você evite, por exemplo, o fenômeno do câncer, que é profundamente desagradável e também causa o dissabor em várias famílias espalhadas pelo mundo afora. Mais um capítulo, mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Um abraço!